queridos e amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, mais uma aula neste domingo tão abençoado, o domingo onde nós temos o nosso encontro marcado com a nossa tão gloriosa Escola Bíblica Dominical. Desde já, quero te cumprimentar com a doce paz de Cristo, o nosso Senhor, te desejar também que você seja muito bem-vindo aqui à nossa Escola Bíblica, onde nós estamos aprendendo esta tão importante revista, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Que coisa boa, que aula abençoada. Muito bem, quero te convidar para nós fazermos uma oração ao Senhor, nosso Deus, clamando a Ele que a sua bondade, a sua misericórdia venha sobre nós uma vez mais e que o Senhor Deus abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos absorver e aprender um pouco mais da sua palavra. Quero te convidar, encurve agora a tua cabeça, a tua fronte e oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Uma vez mais estamos reunidos em torno da tua palavra. Abra nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos absorver e assimilar a tua palavra em nossos corações. Abençoe cada irmão, cada aluno, abençoe este querido irmão que estará conosco aqui online ou também assistindo pelas redes sociais, que a tua bênção repouse sobre eles em nome de Jesus. Amém. Muito bem, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical e nesta manhã de domingo, dia 16 de novembro de 2025, e nós estaremos hoje falando sobre a lição de número 7, uma lição maravilhosa, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Olha que coisa interessante, nós falamos algumas aulas atrás sobre o corpo, passamos algumas aulas falando sobre este invólucro da alma, o corpo, e então já algumas aulas nós temos falado sobre a alma, e hoje nós vamos falar sobre os pensamentos. Muito bem, já está na tua tela, você pode acompanhar juntamente comigo. O textuário da aula de hoje está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, você pode acompanhar juntamente comigo, através da sua Bíblia, através da sua revista, ou lendo juntamente conosco na tela. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que coisa interessante este versículo do apóstolo Paulo sobre os pensamentos que devem nortear o nosso cérebro. Esses pensamentos, essas virtudes, a verdade prática, você pode acompanhar também, já está na tua tela. O cristão sábio, ele conserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Então, o cristão sábio, o cristão inteligente, ele guarda a sua mente, mantendo os seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe você pode também acompanhar. Nós estaremos lendo duas passagens bíblicas. A primeira, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e
9, e também segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 até o versículo de número 5. Leiamos então a leitura bíblica, iniciando por Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensai. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Muito bem. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento ou todo pensamento à obediência de Cristo, o nosso Senhor. Então, estas duas passagens bíblicas, ela nos mostra de uma forma gloriosa a importância da nossa mente estar abastecida com a palavra de Deus e também com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável. Muito bem, eu te convido para que você, juntamente comigo, possamos entrar na introdução. Interessante que eu te convido para que você tenha facilmente na sua mão uma caneta, um marca-texto, um bloco de notas ou também através do seu celular, tablet, smartphone, para que você faça os seus apontamentos. Isso é muito importante e também é muito louvável. Introdução, muito bem, na aula de número 5, 2 aulas atrás, nós vimos um grande estudo, uma introdução a respeito da alma. Vimos que o homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. O homem composto, então, com essa parte corpo visível e a parte imaterial, que é a alma, e também o corpo. Olha que interessante, que nós já vimos também na aula 5, também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos. Quais? Atributos da alma. A alma do homem possui atributos que são sentimentos, intelecto e vontade. Você que nos acompanha, que nos assiste, você pode fazer os seus apontamentos. Então grave isso, marque, tome nota disso, que os atributos da alma são esses 3: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional, razão, intelectual da alma, que compreende o quê? Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. E nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Então, os atributos da alma, nós vimos na aula de número 5, que são 3: sentimentos, intelecto e vontade. Na aula de número 7, a aula de hoje, nós vamos caminhar pela capacidade cognitiva, que é o intelecto, que está diretamente ligado à capacidade que Deus deu ao ser humano de pensar, raciocinar. Pela nossa mente, pelo nosso cérebro, passam pensamentos, e essa capacidade é um atributo peculiar da alma, e é justamente este atributo que nós vamos caminhar por toda a nossa aula de hoje. Muito bem,
eu te convido para que você nos acompanhe o tópico de número 1. Lembrando que a palavra-chave desta aula de hoje é pensamentos. Então, pensamentos é a palavra-chave da nossa aula. Tópico de número 1, uma visão introdutória. Te convido para que você leia comigo a experiência, subtópico de número 1, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar, em primeiro lugar, no Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Olha e tome nota do que nós vamos ler agora. O aspecto racional, o aspecto cognitivo deste casal, Adão e Eva, é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e também o relacionamento com o Criador. Repare que o casal ele é dotado desta capacidade cognitiva de relacionamento, de comunicação, de compreensão, e a ordem dada a eles era justamente de domine ou governe ou gerencie tudo que havia naquele jardim do Éden. Então, podemos contemplar e tomamos por base inicial da nossa aula que o casal Adão e Eva eram dotados, eram capazes de exercer completamente a razão, a capacidade de comunicação, de compreensão, de relacionamento entre ambos e também a comunhão e o relacionamento com o próprio Criador. Então, para todos esses aspectos, Adão e Eva usaram o intelecto. Olha que interessante, eles usavam o intelecto, o racionamento, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando também decisões. É muito lindo isso, irmãos, que Deus coloca Adão e Eva naquele jardim, mas eles estão ali raciocinando, trabalhando, gerenciando, dando nomes para aqueles animais e também tendo relacionamento interpessoal e relacionamento com o Criador. Percebemos que a Bíblia, o seu início, já mostra esse atributo da alma, que é justamente o que nós falamos há poucos minutos, o intelecto, que é a parte cognitiva. Subtópico de número 2, conceitos e origens. Pensamentos são os processos mentais constituídos de... Te convido para você tomar nota. Os pensamentos são processos mentais constituídos de informações. Segundo, reflexões. Terceiro, lembranças. Quarto, sentimentos. Quinto, sons. Sexto, imagens. Então, os pensamentos que vêm à mente humana, a mente do homem, é um processo mental que ele é ativado por algumas razões. Por exemplo, informações, você lê alguma mídia e imediatamente o seu cérebro ativa, o seu intelecto é ativado e pensamentos sobre aquela informação, ela passa pela sua mente. Lembranças, sons, imagens são então alguns focos que ativam os pensamentos humanos. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, por exemplo, fatores biológicos, psicológicos e também espirituais. Grifem, você que está tomando nota desta informação. A despeito do mistério da mente humana, ela tem origem por fatores internos e fatores externos. Vejamos então os fatores internos. Quais são eles? Biológicos, psicológicos,
e espirituais, e também os fatores externos. Quais são eles? Tome nota: ambientais, experiências e também experiências do cotidiano. Pode também ser uma combinação desses fatores, né? Qualquer que seja a origem dos pensamentos do homem, o homem pode aceitar que aquele pensamento é ativado ou por fatores externos ou por fatores internos, continue alimentando a tua mente e continue permeando a tua mente. Você então decide se aquele pensamento que chegou, ele permanece ou será varrido do seu intelecto. Subtópico 3, características dos pensamentos. Olha que tema muito importante. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente. Tudo está na mente, e mediante essa capacidade extraordinária do homem construir na mente cenários silenciosos, cenários barulhentos, cenários simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são frutos de experiências sensoriais. Olha que coisa interessante. A mente do homem, ela tem uma capacidade riquíssima de desenvolver, de inovar, de criar, mas também a mente do homem passa os pensamentos bons, ruins, impuros, e esses pensamentos ele tem as suas características. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz assim: não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou com conteúdos impuros. Deles devem surgir gravíssimos pecados como violência, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Então, os pensamentos chegam à mente, puros, impuros, corretos, incorretos, verdadeiros ou falsos, e com esses pensamentos, então, em mente, eles são capazes dos pensamentos tornarem-se ações, atitudes, podendo resultar em crimes, violência, imoralidades sexuais, mentira, calúnia, e aí tem muitas saídas. Então, nós temos que, como servos de Deus, cristãos, na pessoa de Cristo, nós temos que ter a nossa mente abastecida, alimentada com pensamentos positivos, pensamentos bons, alimentar nossos pensamentos com a palavra de Deus. Te convido para nós irmos para o tópico de número 2, que tem por tema a gestão dos pensamentos. Subtópico de número 1, imperativo, ético e espiritual. A epístola de Paulo aos Filipenses, a mesma que nós lemos agora na nossa leitura bíblica em classe, é repleta de referências a sentimentos ou também emoções. Não sem razão tem em na sua epígrafe, é conhecida como a Epístola da Alegria. A carta de Paulo, é interessante, a carta de Paulo aos Filipenses, ela foi escrita durante a cadeia de Paulo, as cadeias do apóstolo Paulo, e enquanto ele escreve essas cartas em prisão, é denominada, é classificada como a epístola ou a carta da alegria. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, que nós já lemos, está
capítulo 4, versículo 8, quanto ao demais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, puro, amável, boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor. Então, estes atributos devem permear os nossos pensamentos. Nela, Paulo acredita e também apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido, tudo, ele abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os objetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor. Repare que a amplitude, a capacidade dos pensamentos, Paulo retrata ao apresentar a palavra tudo. Tudo o que é de boa fama, louvável. Então, esta amplitude de pensamentos deve seguir uma linha. Qual linha, pastor? Linha de tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é íntegro, tudo aquilo que é de boa fama. Isto deve, então, permear a nossa mente. Muito bem, subtópico de número 2, acima da técnica. Em nossos dias, há uma técnica muito grande, uma técnica de gestão de pensamentos. O que é isto? São estratégias de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar. Pensar no quê? Nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais através de percepção e discernimento espiritual. Com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Olha que coisa interessante. Então, mediante todas as técnicas para controlar de uma certa forma esses pensamentos, a Bíblia nos ensina, como nós já vimos em Colossenses capítulo 3, versículo 1, que tudo que nós devemos ter na mente, nas coisas que são de cima, isto deve estar conosco constantemente. Pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto. Estamos aqui, mas os nossos pensamentos devem constantemente estar pensando sobre as obras de Cristo, os milagres de Cristo, a nossa herança futura, o nosso estado futuro, onde nós estaremos para toda a eternidade, juntamente com Jesus. Isto é maravilhoso. Então, o conselho do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, é que pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são de baixo. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comum a toda a humanidade. Vivemos em uma época, em dias trabalhosos, né? Em dias difíceis, em dias que muita gente, muitas pessoas, eles se entregam a pensamentos negativos, a pensamentos contrários. Não vai dar certo, não vai acontecer, não vai avançar. E esses pensamentos negativos, ele ativa uma parte, o córtex frontal do nosso cérebro, e esses pensamentos, então, ele faz com que o corpo sinta aquela influência, aquele pensamento negativo, e isso gera estresse, ansiedade no coração do homem. Terceiro subtópico diz assim: recursos espirituais. Que coisa boa! A leitura
leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos inspirados em verdades eternas. Esta disciplina traz uma grande edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, pensar de maneira detida. Eu sempre digo isso durante as nossas aulas no curso teológico, onde nós temos a oportunidade de estar lecionando, e sempre friso sobre isto, que a leitura da Bíblia ela é completamente diferente do que você ler um jornal, do que você ler um livro. A leitura da Bíblia, você deva ler a Bíblia e conversando com a Bíblia, meditando naquelas palavras, e um grande recurso que Deus nos deu é através da sua palavra. A palavra de Deus alimenta a nossa mente, a palavra de Deus alimenta os nossos pensamentos. Lembro-me quando Josué assume o comando, então Deus diz a ele: medita no livro da lei, dia e noite. Medita nesta palavra, de dia e de noite. Por que razão? O momento era de luto, o momento era de muita dificuldade, o momento era de desafios, o momento era difícil, e Josué assume o controle, assume a direção, aquele cargo que o pastor e Moisés havia deixado para ele, e então Deus dá a direção. Que a tua mente, os teus pensamentos estejam alimentados pela palavra. Medita no livro dessa lei de dia e de noite e de dia, porque os pensamentos seriam então enriquecidos com a palavra de Deus. Muito bem, quarto subtópico, Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Repare só, por isso os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Quero parar um pouco aqui. Vivemos em dias tão acelerados, dias em que as próprias atividades rotineiras nos consomem de uma forma absurda, e vivemos em uma época de muita informação. Nós somos bombardeados todos os dias, todos os instantes, por milhares e milhares de informações. Todos os dias a nossa mente recebe informações. Temos o mundo na palma da mão, através das mídias, né? Através das redes sociais. Então, constantemente, a nossa mente está ativada com pensamentos e diversos pensamentos. O conselho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é justamente esse: descansa o corpo e a mente. É muito importante você tirar um momento particular, seu, individual, para que você descanse o corpo, durma, dê repouso a este tabernáculo, e também descanso à sua mente. Isto é fundamental para que você tenha uma saúde equilibrada, saúde física e também saúde mental. Disse assim Cristo nosso Senhor: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo propósito.
tempo de estar em Jerusalém, mas tempo de ir também para Betânia. Que coisa boa. Muito bem, queridos irmãos, queridos amigos, queridos alunos da nossa EBD, estamos chegando já no último tópico, tópico 3, a batalha na arena dos pensamentos. Aqui é o ponto-chave da nossa aula e nós vamos caminhar por ele. Subtópico 1, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente, olha que coisa interessante, você que está tomando nota, grife, por gentileza, esta parte. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeiros, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração. Coração, ele está relacionado à mente, pois o que pensamos influencia nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos e também as nossas decisões. Muito bem, te convido para nós irmos para o último tópico, cuidados práticos, subtópico 2, diz assim: o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Olha só, temos algumas regras, né? Algumas medidas práticas de proteção da nossa mente. Devemos blindar a nossa mente. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando ele descreve as armaduras, né, que está na carta de Paulo aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz que devemos tomar toda a armadura, e um dos elementos desta armadura é justamente o capacete. O capacete protege a cabeça, protege a mente, protege os pensamentos. Então temos que tomar o capacete da salvação para que a nossa mente tenha esta blindagem. Temos então algumas orientações. Letra A primeira: não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexo de inferioridade ou superioridade. A primeira coisa que você deva proteger a tua mente é porque muitas pessoas constantemente elas sofrem, né? Muita gente sofre de complexo de inferioridade. O que é isso? Ele olha para si mesmo e diz: eu não vou, eu sou incapaz, eu não vou chegar aonde outros estão chegando, eu não consigo, eu não posso, eu sou feio, eu não vou. E isto os pensamentos na mente dele ativa substâncias que o corpo sente esta carga, este pensamento contrário, e então a pessoa entra num complexo de inferioridade. Nesta manhã, nesta aula tão extraordinária de escola bíblica, eu quero, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, declarar sobre a tua vida, você que me ouve, você que vai assistir esta aula também, e declarar sobre ti: você é abençoado, você é mais do que vencedor, Cristo habita em ti, você é a noiva do Cordeiro, você é muito importante, você foi comprado não por ouro, não por prata, mas você foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Você não é
o que os teus pensamentos pessimistas, negativos estão falando. Você é um vitorioso em nome do Senhor Jesus. Primeiro, arranque, não nutra. Quando vier pensamento, não vou conseguir, sai para lá, pensamento negativo, pensamento ruim, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou escrever, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou louvar, eu sou capaz e vou fazer isto no nome de Jesus. Então, todas as vezes que pensamentos negativos permearem a tua mente, repreenda, expulsa. Segundo lugar, letra B, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo o tipo de engano. Irmão, purifique a tua mente. E você pode me perguntar, irmão Marcelo, como eu posso purificar a minha mente? Eu vou te mostrar a única receita. Está aqui, a palavra de Deus. Nutre a tua mente com a palavra. Leia a palavra. Coloque-se sobre a palavra. A tua mente será abastecida de Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, então vai limpar, purificar a tua mente. Letra C, livrar-se da intoxicação. O excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Meu querido irmão, tudo tem um senso, um limite. Até ali é bom, acima disso já não fica tão bom assim. Há muitos que o celular, as redes sociais, as mídias, parece que fazem parte do corpo dele. Ele é amplamente abastecido de informações, e o cérebro constantemente ativo, né? E isto gera uma intoxicação que não vai servir para nada. Então, passe o sangue de Cristo na tua mente, se purifique desse excesso de informações. Letra D, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Dedica-se um período para leitura da Bíblia, leitura de um livro. Alimente a sua mente com informações, com uma boa leitura bíblica. Durma bem, descansa bem, para que a sua mente seja, então, edificada. Letra E, construir relacionamentos saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Verdade prática, conclusão, para ter uma vida, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Quero fechar a aula agora com esta reflexão para a tua vida. Para ter uma vida equilibrada, com quietude, paz na alma, devemos deixar que o Senhor Jesus transforme a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos serão amplamente abastecidos pela bondade do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a Deus por esta aula, quero louvar a Deus também pela tua companhia aqui conosco nesta aula extraordinária, que com certeza você será amplamente edificado.
Deus te abençoe. Quero te convidar para nós orarmos agradecendo a Deus por esta aula e declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor, que ela te acompanhe e que a graça de Cristo esteja sobre a tua vida. Ore juntamente comigo. Senhor, nós te damos graça pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua compaixão e pela tua piedade. Que todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso intelecto, os nossos sentimentos sejam alcançados pela tua graça. Meu Deus, blinda, Pai, a nossa mente, blinda o nosso intelecto, a nossa capacidade, Senhor, que seja blindada pela tua graça. Sê como este irmão, como esta família, e que a tua bondade permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor.